Olá, tudo bem? Nesse vídeo de Windows Forms com C Sharp, nós vamos salvar os dados de um formulário num arquivo. Eu clico no salvar, vem a mensagem pessoa foi salva, e aqui eu tenho os dados salvos num arquivo TXT. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Até o último vídeo, nossa aplicação estava assim. Eu preenchia o formulário, clicava no salvar e vinha uma mensagem dados foram salvos. Ctrl Alt L, gerenciador de soluções, no Form 1. Então eu clicava aqui, ele validava o formulário e chamava o método salvar, que só dá uma mensagem. Se você quiser acompanhar desde o começo, a playlist está na descrição. Agora nós vamos realmente salvar esses dados. Eu vou usar os fundamentos da programação orientada ao objeto. Para que eu tenha um objeto, eu preciso ter uma classe. Então eu vou fazer uma classe que tem esses dados aqui, os dados de uma pessoa. Então, Ctrl Alt L para o gerenciador de soluções. Sobre o nome do projeto, clico o botão direito do mouse, adicionar, classe. O nome da classe tem que ser um nome que lembra o tipo de objeto que eu estou trabalhando, que no caso aqui são pessoas. Então eu vou pôr pessoas, adicionar. No Visual Studio 2022, ele vem como internal. No 2019, aqui acho que vem sem nada. Então, de qualquer forma, você vai pôr public class pessoas, para que essa classe aqui ela seja enxergada em qualquer lugar da aplicação. Agora, eu preciso pôr as propriedades desta classe. As propriedades são os dados daquela classe. E quais são esses dados? São esses que estão no formulário. O CPF, o nome, o sexo, o nascimento e assim por diante. Eu já tenho pronto, vou copiar e colar. Então, essas são as propriedades desta classe pessoas. Tem o CPF, o nome, o sexo, os mesmos dados que estão no formulário. Aqui é o tipo do dado, que é uma string. Esse aqui já é um char, só recebe um caractere, que no caso vai ser M para o masculino e F para feminino. Aqui é a data, porque date only, vai ter somente a data e não vai ter o horário, porque é uma data de nascimento. O endereço, bairro, município e estado. Por que ele está verde? É uma advertência. Ele está dizendo que essa propriedade de CPF não aceita nulo. Então, eu posso resolver isso colocando assim, ó, uma interrogação em cada uma que é string. Você pode ver que é só a string que tem isso. O date only não tem, o char também não tem. Ou posso resolver assim. Clico o botão direito sobre o nome da aplicação, propriedade. Ele abre essa tela. Aqui tem aplicativo geral e tem aqui criar. Aqui no criar, eu vou descer. Tem aqui, ó, permitir nulo, tá? Habilitar. Eu vou pôr desabilitar. E vou fechar. Aí já sumiu tudo. Posso resolver assim, vou colocar uma interrogação em cada propriedade string. Então, uma classe ela pode ter propriedades e métodos. As propriedades são os dados e os métodos são os comportamentos. Como, por exemplo, a hora que eu precisar salvar esses dados da classe pessoa, eu vou ter que ter um método aqui para salvar. E é o que nós vamos fazer agora. Então, veja, dentro da classe, então aqui ó, tem dois fecha-chaves, eu vou declarar um método. Então, o método salvar vai receber um objeto da classe pessoas, que é um objeto que tem essas propriedades. Então, os dados de uma determinada pessoa vai estar dentro desse objeto. Então, eu vou gravar ele. Eu vou gravar simplesmente num arquivo texto, só para demonstrar o processo. Quando a gente for falar sobre base de dados, sobre fonte de dados, então aí a gente vai ver mais profundamente um banco de dados, um arquivo de texto, um arquivo CSV.
Por que um try catch? Porque eu vou mexer com o disco e tem uma série de problemas que pode acontecer. Então eu vou tentar gravar aqui, se der certo, beleza. Se não der certo, ele vai passar por aqui e vai me dar o tipo do erro que aconteceu. Então eu vou fazer assim, ó. Já vou pôr aqui o código que eu tenho pronto. O que ele está fazendo aqui? Ele está abrindo um arquivo chamado pessoa, que está na pasta dados, na unidade C. Ele está abrindo para gravação, por isso é um stream write. E aqui ele está gravando cada propriedade desse objeto pessoa. Eu vou tirar aqui, ó. Então, quando eu digito aqui pessoa, ponto, eu vou ter todas aquelas propriedades que estavam aqui em cima. Que estavam, não, que estão. Então, a última aqui é o estado. Sempre lembrando que maiúsculo e minúsculo faz diferença em C#. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou retornar falso. Por quê? Porque deu um erro. E aqui eu vou retornar verdadeiro. E por que eu estou retornando falso num lugar e verdadeiro no outro? Porque o método está dizendo que vai retornar um boolean. Um boolean só pode ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro se ele conseguiu salvar e falso se ele não conseguiu salvar. Bom, mas o fato de eu ter criado essa classe e esse método não quer dizer nada. Não vai fazer salvar automaticamente. Então eu vou voltar aqui, ó, no form, aqui no salvar. Então aqui, ó, eu não vou mais chamar esse salvar aqui. Eu vou tirar. Eliminei esse salvar. Então agora esse salvar não existe, por isso ele está vermelho. A primeira coisa que eu preciso é transferir os dados deste formulário para um objeto pessoa. É o que eu vou fazer agora. Então eu preciso declarar um objeto pessoas. New é o que instancia um objeto pessoa. Instancia um objeto de qualquer classe. No caso, é pessoas. Pode ser assim também, ó. É outra forma de escrever a mesma coisa. Tipo, que é o nome da classe. Esse aqui é o construtor. Para frente a gente vai falar sobre construtor. E agora eu vou pegar os dados que estão no formulário e passar para o objeto pessoa. Então, a propriedade CPF são essas propriedades aqui, ó. Continua tudo igual, ó, da classe pessoas. Então eu vou pegar quem? O mask cpf.txt. Quem é esse mask cpf.txt? É esse objeto aqui, ó. Pressionei o F4, ó, mask cpf. Mask cpf. Txt é a propriedade que tem o conteúdo dele lá. Agora eu vou pegar as outras propriedades. Eu vou copiar e colar porque eu já tenho pronto. Então aqui é o nome. Por que aqui eu estou pegando assim, ó? Porque eu estou pegando só o primeiro caractere. Porque essa propriedade aqui, ó, ela é char. Char só aceita um caractere. Então aqui 0 é o primeiro caractere. 1 é o segundo caractere. 2 é o terceiro. De quem? Do CMB sexo, que é essa caixa aqui. F4, ó, CMB sexo. A data de nascimento é um date only. Então eu preciso primeiro converter o que está dentro de MSK data nascimento, que é esse aqui. MSK data nascimento. Pegar a propriedade texto dele, que é onde está o conteúdo, converter para um datetime e no final converter para um date only para pegar apenas a data, sem o horário. Porque um datetime vai ter a data e o horário. Depois a gente vai falar sobre isso com mais detalhes. E aqui são os outros campos do formulário que estão sendo atribuídos para as propriedades correspondentes. Bom, aqui o que eu fiz? Transferi os dados do formulário para o objeto. Agora eu preciso salvar. Então eu preciso chamar o método salvar
da classe pessoa. Pessoa, ponto, salvar. E o que eu preciso passar? Olha aqui, ó. Eu preciso passar um objeto pessoas. Eu tenho um objeto pessoas para passar? Tenho, é esse aqui, ó, o pessoa. Pessoas é a classe, pessoa é um objeto daquela classe. Como que eu vou saber se gravou ou não? Se eu colocar aqui, ó, ele me retorna um boolean. Quem me retorna um boolean? O método salvar da classe pessoas. O boolean é true ou false, verdadeiro ou falso. Então eu posso fazer assim, ó. Pessoa foi salva com sucesso. Isso no caso de dar certo. Mas se der errado, falha ao tentar salvar pessoa. Lembrando que esse daqui, ó, é igual a isso aqui. Se o retorno for true. Mas eu posso simplificar assim. Mais um detalhe aqui, ó, isso aqui é uma linha só. É só você olhar aqui a quebra de linha. Talvez no seu está escrito numa linha só, está indo para a direita. Isso é só a maneira como o Visual Studio está configurado. Aí você me pergunta, por que eu não peguei essa rotina que está aqui em pessoas, o método salvar, e não fiz essa rotina diretamente aqui no Form 1? Diretamente aqui, ó. E já gravando direto o que está no formulário. Porque o nosso paradigma de programação é a orientação a objeto. E na orientação a objeto, nós não podemos fazer isso, pegar a interface gráfica e salvar diretamente no banco de dados. Mas qual vai ser a vantagem de fazer isso, então? Fazer a orientação a objeto. Imagina que você vai fazer uma aplicação web agora. Essa aplicação é o Windows Forms. E você precise da classe pessoa. Você pode levar essa classe pessoa inteirinha do jeito que ela está aqui para a aplicação web e utilizar sem nenhuma mudança. Talvez a única mudança aqui, dependendo da hospedagem. Se ela tivesse aqui dentro, no formulário, aqui eu estou no Form 1, ela estaria com um forte acoplamento a essa classe FRM principal, que é o formulário. Eu jamais poderia levar ela para qualquer lugar que não fosse uma aplicação Windows Forms. Por quê? Porque essas características aqui, que tem aqui, ó, controle, o formulário, controle, é uma característica de aplicações Windows Forms. Se eu for para o WPF, isso muda, não é mais assim, é de uma outra maneira. Por isso, separar o código em classes, que é a programação orientada a objeto, o paradigma é muito mais amplo. Estou falando assim por cima agora, nesse momento. Vai ser muito mais fácil para você fazer a manutenção e para você reaproveitar o código, entre tantas outras coisas. Então, veja que aqui é cdados. Aqui no Windows, eu tenho que ter a pasta C, dados. Você pode pôr qualquer pasta, desde que ela exista. O arquivo não precisa existir. Eu vou parar e vou executar novamente. Então, eu preenchi os dados e vou clicar no salvar. A pessoa foi salva com sucesso. Vou aqui, ó, tenho pessoa TXT. Se você vir aqui, ó, é o pessoa TXT. É por isso que tem aquele nome. Vou abrir. Está aqui, ó. Os dados foram salvos aqui. O CPF, o nome, o sexo, só a primeira letra. O nascimento, sem o horário e os outros dados. Então, o ponto principal aqui é você entender a classe. Que a classe tem métodos, que é o comportamento, e tem dados, que são as propriedades.
Se não tiver desta forma, se você empacotou tudo aqui, a sua programação já não é orientada a objeto. Esse é o fundamento mais básico. Ainda tem outros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.